Olá a todos os camaradas. Eu já queria começar esse vídeo falando que a questão da moradia é uma questão muito séria. Extremamente séria. Como é bem conhecido, o Brasil tem um déficit habitacional muito grande. Ou seja, tem muitas pessoas que ou não têm casa no Brasil, ou têm uma casa de aluguel, mas que este aluguel é tão caro que consome boa parte do salário dessa pessoa. E que, graças à crise econômica e ao aumento da situação pandêmica, essas pessoas viram cada vez mais sua renda diminuir. Logo, fica cada vez mais difícil conseguirem arcar com, com essas contas, né, com esse prejuízo. Isso força muitas pessoas a optarem pelas ocupações urbanas ou ocupações rurais. Mas falando especificamente das ocupações urbanas, esse é o principal motivo pelo qual elas acontecem. A classe trabalhadora, ela preferiria viver em paz, sem se preocupar com a polícia, sem se preocupar com falta de energia, falta de internet, falta de comida, falta de água. Seria muito bom, inclusive. Só que quando essas coisas acontecem, não estão no nosso controle, a gente tem que agir de alguma forma. Tem que fazer alguma coisa. É pela nossa sobrevivência. Você não pode julgar alguém porque está tentando sobreviver. Claro que você pode dizer que os métodos que essa pessoa está usando não são os melhores. Mas algo ela vai fazer para sobreviver. E essas pessoas resolveram se organizar para ocupar uma região que está sendo inutilizada. Ou seja, que não serve para nada. Falando especificamente da minha experiência na ocupação urbana, no centro do Recife, é curioso pensar o seguinte. Aquele prédio lá no centro do Recife, perto do rio, ele não estava sendo usado para nada. Era uma repartição pública que foi abandonada há décadas. Certo? Abandonada há décadas. E aquilo ali servia apenas para acumular lixo. Acumular destroços, ser usado como local seguro, entre aspas, para pessoas utilizarem entorpecentes e por aí vai. Não era exatamente um local muito agradável para nem mesmo animais morarem, muito menos seres humanos. Mas ainda assim aqueles seres humanos, aquelas pessoas trabalhadoras, precisavam de um teto. Elas necessitavam de um teto. Era uma coisa que elas não podiam negociar. Ou elas buscavam um teto, ou poderiam ser expulsas de onde moram, por não terem condições de pagar os altos aluguéis. O heroísmo da classe trabalhadora se mostra nesse momento, porque eles olharam para aquela situação decrépita e ainda assim apostaram naquilo. Aquilo ali, para muita gente, podia ser algo impossível de se consertar. Como é que esse lixão, literalmente quase, pode se tornar algo digno para a moradia de dezenas ou até centenas de pessoas? Para a maioria das pessoas não fazia sentido nenhum apostar naquilo ali. Só que eles, mesmo sem ajuda governamental e sozinhos, conseguiram mudar aquilo ali. Todos aqueles destroços, todo aquele esgoto, toda aquela falta de acesso à água, todo aquele ambiente propenso a espalhar doenças, paredes faltando, todo aquele risco está sendo completamente revertido num local em que eles podem chamar de casa. Um local que eles podem dizer, esta é minha casa, esta é minha moradia. Eu estou ocupando aqui por necessidade e estou construindo a minha casa. Um local onde tem um sentimento comunitário muito grande. Não dava para cada um fazer o que quisesse naquele local. No primeiro andar, as famílias que moram lá, se quiserem jogar o lixo fora, joguem. Se não quiserem, deixa lá. No segundo andar, fazem o que quiser. No terceiro, fazem o que quiser. Não. Era um sentimento de comunidade que precisava ser reforçado cada vez mais. E se esse sentimento de comunidade não fosse reforçado, a força daquela ocupação cairia. Cairia tanto no sentido de não conseguirem chegar aonde estão agora, ou seja, chão limpo, livre de doenças e tudo mais, como também não conseguiriam manter a firmeza de ficar lá, de continuar lá, de apostar naquele local. Isso é muito fundamental. Porque nos primeiros dias, a situação é completamente desastrosa.
não tem perspectivas de melhora nos primeiros dias. Parece que é um trabalho infernal e infinito. Parece que nunca vai acabar o lixo. Parece que sempre acham problemas aqui e acolá, problemas novos. Parece que como é o nome? A preocupação não vai embora nunca. Mas com o trabalho, com o foco, com a firmeza, com a organização, dá para fazer. Conseguiram fazer. Estão lá há 2 meses e já é o bastante para você ver uma mudança drástica naquilo ali. Aquilo ali é a auto-organização do povo. Certo? Obviamente que, além dos braços, das mentes, do suor e do coração dos trabalhadores para consertar aquilo ali, precisa-se da ajuda de outros trabalhadores, como, por exemplo, advogados e médicos, né? Que eu, juntamente com o meu partido, estamos fornecendo, ajudando a fornecer e tudo mais. Né? Não sou de nenhuma dessas 2 áreas, mas pelo menos eu posso acompanhar esse trabalho e ajudar no que for preciso. Né? Naquilo que eu puder também, nas minhas limitações. Mas é importante sempre apoiar esse tipo de coisa. Porque isso é um ato extraordinário. Isso é um ato heróico. Uma revitalização de um local que estava abandonado para se tornar o lar de várias e várias pessoas que estão passando por problemas no pagamento de aluguel é uma coisa fantástica e extraordinária. E não é dado o devido valor a essas pessoas. Porque eles não transformaram um lixão num hotel 5 estrelas, não. Eles transformaram um lixão numa casa. Isso é extraordinário. A classe trabalhadora, obviamente, quer mais. Quer muito, 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 muito mais. Muito, muito mais. E eles estão lá lutando para isso. Eles não disseram assim, chegamos numa situação ok, vamos parar por aqui e preservar o que já tem. Não. O céu é o limite. O céu é o limite. Pinta todo o prédio, não tem problema, podemos fazer. Reconstrói os andares e os telhados, não tem problema, podemos fazer. Coloca as paredes de volta, ótimo. Reconstrói as escadas, ótimo. Cria toda uma rede de esgotos nova, cria. Coloca um elevador novo, coloca. Cria novos andares, coloca também. Não existem limites para a classe trabalhadora. Não existem limites. Vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance. E o que está ao seu alcance é o infinito. É tudo, todo o poder à classe trabalhadora. Obviamente que desafios eles permanecem. E sempre vai ter. E sempre tem que ter. E você tem que estar preparado para eles. Achar que você vai chegar numa situação, numa solução, sem as contradições das soluções postas, é uma ilusão. Vai ter contradições, vai ter problemas. E tem que aceitá-los. Melhor esses problemas do que solução nenhuma. Melhor uma solução com problemas do que solução nenhuma. Eles entenderam isso na prática. Na prática. Certo? Eles não precisaram fazer todo um TCC, toda uma dissertação de como consertar aquela situação antes de irem lá. Não. Tiveram que pensar e agir na hora. Lembrando aqui, de jeito nenhum estou descartando a ideia de teorizar antes de agir. Muito pelo contrário. Mas naquele momento, o que eles precisavam não era pensar numa tese de doutorado do direito, ou da área da saúde, ou da área de engenharia para poder agir. Não, eles só precisavam pensar num plano, numa estratégia, numa tática para hoje, para amanhã, para depois de amanhã e assim por diante. E tiveram que se esforçar. E ainda se esforçam. E ainda se esforçam muito. Ainda precisam subir escadaria para cima e para baixo com materiais, com baldes d'água, buscando alimento. Essas pessoas trabalham fora de lá também. Trabalham. E se não houvesse esse sentimento comunitário, poderia dar adeus àquele projeto. É um prédio para administrar. Não é uma casinha, é um prédio. E a classe trabalhadora pode fazer. Tanto pode como faz. Esta não é a única ocupação urbana que existe no Recife. Infelizmente eu tive a notícia recente que uma ocupação que fica a poucos quilômetros daquela onde eu estava, um dia depois à noite, sofreu um ataque. Um ataque com armas, em que um dos militantes que estava lá, um dos ocupantes que estava lá, foi alvejado com tiros na cabeça. Está no hospital agora. Pelo menos não morreu ainda. É a ocupação de um outro movimento, do MST, né? Ocupação urbana do MST. A ocupação em que eu estava, se não me engano a sigla era MRLT, certo? Uma ocupação urbana de um tipo
É bem menor do que o MST, do que o MTST também, mas ainda assim tem sua importância porque está, de fato, se mobilizando para dar casas, para fornecer uma habitação para pessoas, então tem a sua importância garantida. Isso é um fato importante. Aqueles que discordam da classe trabalhadora se organizando para sobreviver não vão nos atacar apenas com posts no Twitter ou no Facebook ou stories no Instagram. Eles vão nos atacar, se puderem, com propaganda, com armamento, com violência verbal. Eles vão nos atacar de todos os métodos que eles conseguirem, porque é papel deles discordar da organização da classe trabalhadora. Eles efetivamente o fazem, e o fazem muito bem. E claro, o Estado burguês, por mais que tenhamos um governante de esquerda, de centro-esquerda, ele faz lá seu papel de controle social, usando as forças das polícias militares para impedir que a classe trabalhadora fique em paz quando está tentando conquistar os seus direitos históricos. Não direitos que estão na Constituição, direitos históricos. Direito à terra, direito à moradia. Aquelas pessoas falavam com orgulho das suas conquistas. Nós ouvíamos com muito prazer. Era um prazer ouvir aquelas conquistas. Porque até comunistas que lutam pelo povo, às vezes podem ficar desconfiados da capacidade do povo de sobressair. É importante para os comunistas olharem para aquilo ali. Primeiro que aquelas ocupações também são feitas por pessoas comunistas, socialistas, marxistas ou até anarquistas. Não estamos separando aqui os comunistas dos movimentos sociais que realmente agem. Não, os dois agem e os dois teorizam. Mas, às vezes, o movimento comunista, alguns membros do movimento comunista, não estão suficientemente engajados nesse processo, não olham com os próprios olhos, ou não se importam muito em estudar esse tipo de coisa. Apenas apoiam de boca, ou então apenas apoiam porque tem que apoiar porque são comunistas. Mas olhar aquilo ali é um aprendizado. É um aprendizado tão grande que você pode sair daquela ocupação e aplicar aquilo ali em outras realidades. Enquanto aquelas pessoas estavam falando, eu olhava a história de Cuba. Eu estava olhando a história de Cuba. O socialismo não foi ocupar um hotel 5 estrelas e transformar numa casa popular, não. O socialismo foi ocupar um prédio abandonado, cheio de lixo, cheio de destroços, cheio de animais com potencial de propagar doenças. Isso foi o socialismo. Ocupar lixo. Eu não estou dizendo que os países ou os povos que o socialismo nasceu eram desprezíveis, não. A situação socioeconômica desses países era decrépita comparada aos países avançados do capitalismo ocidental. É isso que eu estou falando. E a partir dessa base material, eles conseguiram conquistas extraordinárias. O socialismo não nasceu em países em que a fome tenha sido superada, em que o analfabetismo tenha sido superado, em que a falta de moradia e de emprego tenha sido superado, não. Isso aí foi trabalho dos socialistas. Foi o trabalho deles. Aí você olha para a situação, tanto da ocupação agora, como de Cuba agora, e você pode dizer, mas ainda tem pichação lá. A pintura do prédio está descascando. Olha esse prédio velho dos anos 60. Olha esse prédio aqui dos anos 80. A construção do socialismo não pode ser acelerada. E, inclusive, podemos fazer uma comparação aqui das condições dessa construção. Porque quem está tentando reconstruir aquele prédio não é a prefeitura do Recife com suas máquinas e tratores, engenheiros e arquitetos. Não. São pessoas que nem terminaram o ensino médio, algumas delas. Do mesmo jeito que quem estava construindo, está construindo Cuba, não eram os grandes técnicos dos Estados Unidos ou do Reino Unido, porque muitos deles fugiram de Cuba. Não tinham investimentos bilionários para reconstruir a base agrícola e industrial do Estado cubano, não. Não eram programas internacionais visando a alfabetização de 100% da população, não. Eram eles mesmos que tinham que fazer isso.
E do mesmo jeito que Cuba pediu apoio diplomático a outras nações e continua pedindo, essa ocupação pede apoio de outras organizações políticas. Porque se lá não tem médicos, precisam de médicos. Se lá não tem advogados, precisam de advogados. Se lá não tem psicólogos, assistentes sociais, eles precisam. Eles precisam dessa galera também. Não vamos idealizar e transformar o povo trabalhador em supermans, em Mulheres Maravilha, não. Porque eles têm limitações. Essas limitações não impedem eles de serem grandes. Eles são grandes e ponto. Agora, eles têm limitações. Eles não vão curar um problema viral com a força de vontade deles, não. Precisam de mais gente, precisam da gente. Eles não vão curar, não vão consertar uma certa querela jurídica do direito sem os advogados da gente, não. Não vão conseguir. Tem que ser com a gente. E temos que fazer de tudo para colaborar. Quando a gente vê uma luta difícil, tem que ir lá tornar ela menos difícil. Do mesmo jeito que o socialismo. Eu estou dando aqui só exemplo de Cuba, mas eu poderia dar exemplo da Coreia, embargada e bloqueada como Cuba é. Vietnã e Laos, destruídos durante 10 décadas de guerra, colonialismo, imperialismo, se superando tudo isso. A China, um século de humilhação, bloqueios, embargos, contra a propaganda que está acontecendo agora. E agora vem aí superando a extrema pobreza. Fato que parece que não vale nada para a nossa grande mídia. O que vale mais são alguns cubanos se manifestando do que a 1,4 bilhão de pessoas estarem completamente livres da extrema pobreza. Coisa que muitos países capitalistas nem conseguiram superar ainda. Muitos não, a maioria dos países capitalistas. Falo dos países capitalistas desenvolvidos. Nem estes conseguiram superar ainda a extrema pobreza. E o empobrecimento. O que é pior, não é a pobreza que sempre existiu, entre aspas, imensas, não. É a pobreza que está nascendo. Graças a essas crises, graças ao neoliberalismo. E a China foi em contramão desse processo. Os salários chineses aumentam. A complexidade econômica chinesa aumenta. O planejamento econômico da China se mantém. Esse tipo de superpoder da classe trabalhadora que não é levado em conta na maioria das vezes. Bom, já me estendi o suficiente aqui. E eu só quero deixar uma mensagem final. É função, é trabalho, é obrigação dos democratas, revolucionários, anti-imperialistas, comunistas, socialistas, anarquistas, todo o povo trabalhador que apoie todas as ocupações urbanas. Apesar dos seus erros, apesar das suas limitações, temos que apoiar a ideia da ocupação urbana, a prática da ocupação urbana. Pois essas pessoas estão lutando pela sua sobrevivência. E não se ache acima delas não, viu? Não ache que você, tendo sua casa, conseguindo pagar seu aluguel em dia, você não pode acabar na situação deles não. Não ache isso não. Ali são pessoas como eu e você. A diferença é que eu e você, talvez, temos um pouquinho mais de garantia de um teto. Eles não. E por isso tiveram que fazer esse ato extraordinário, heróico. Acima dos heróis dos quadrinhos. Acima dos falsos heróis que o pessoal brada por aí nas redes sociais. São heróis. E o melhor de todos, esses heróis podem ser eu, pode ser você também. Tá vendo? Muito melhor do que o discurso dos coach. A massa trabalhadora mundial é heróica. Porque é trabalhadora. É ela que produz a riqueza. É ela que erege os prédios. É ela que mantém as plantações. É ela que mantém o mundo vivo, de pé, existindo. Merece toda a nossa solidariedade. Toda a nossa solidariedade. Até mais, camaradas.